exposição, primeira coisa que a gente vai abordar objetivamente é a relação da administração financeira com algum aspecto da legislação do direito. Nós precisamos destacar esses aspectos que alguns livros trazem, mas de uma forma mais simplificada, porque nós precisamos ter claro que o nosso curso foca a administração de empresas, empresarial. Então a gente não fala em sociedade cooperativa, né, que tem toda uma relação diferente, não há intenção de lucro, a divisão de sociedade, tudo é cota igual, embora o que a gente estude, muitas coisas podem ser aplicadas à sociedade cooperativa, mas o foco é a sociedade empresarial, né? Só que as empresas, elas podem assumir formas jurídicas diferentes. Então, existe sociedades não personificadas, ou seja, não há pessoa jurídica. Uma delas é a sociedade irregular, ou de fato. Muitas empresas nascem assim. Existe a sociedade, está funcionando, mas elas são irregulares, então, são informais, a gente chama, né? É chamado de sociedade incomum, a lei reconhece aquilo, né? Embora seja irregular, né? Embora seja irregular, como está escrito ali. Existe também as sociedades que não existe no CNPJ, chamada sociedade em conta de participação, onde tem um sócio ostensivo que aparece e um sócio oculto que não aparece. Esse tipo de formulação, quando eu aprendi, era muito comum para a sociedade entre um inventor e uma empresa que vai produzir e vender o produto que ele inventou. Então o inventor é o sócio oculto, né? Ele faz uma relação de sociedade com aquela empresa só para aquele tipo de negócio, né? Mas existem outros exemplos, o professor de direito empresarial, né, vai trabalhar esses outros exemplos com vocês. Existe na área de condomínio isso também, né? Existe uma figura, o sócio que aparece e outros que não aparecem. Bom, aí a gente fica pensando, será que tem... Isso não serve para aquele laranja, né? Aquele político que é dono de um posto de combustível, que vende para a prefeitura, vende para o governo, mas ele não aparece, ele tem uma sociedade com o que aparece. Sim, pode ser o caso, né? Pode ser, pode existir isso daí, né? Esse tipo de sociedade não personificada é reconhecida pelo direito no Código Civil, né? Bom, e existem, obviamente que o que nós aprendemos alcança essas sociedades também. Elas também têm decisões de investimento, de financiamento, tudo que nós vamos estudar. Mas tudo que é construído no conteúdo dos livros, tudo abordam sociedades empresárias, sociedade empresarial, que não é esse caso aqui, né? Então nós temos as sociedades personificadas, ou seja, existe pessoa jurídica, CNPJ, vamos simplificar dessa forma, embora não seja precisamente isso. Existe pessoa jurídica, existe as sociedades simples, são sociedades tipicamente que caracterizam atividades técnicas ou profissional. Grupo de médicos, uma clínica médica. É claro que a clínica médica pode ser uma sociedade limitada, mas ela pode ser uma sociedade simples. Pode ser. Turma de advogados, engenheiros, arquitetos. É tipicamente sociedade simples, né? Não é uma sociedade empresarial que tem aquela ideia de lucro, tá? Embora sociedade simples, as incomum, tenha essa ideia de lucro, mas só que aqui a sociedade aparece perante, a sociedade empresarial aparece perante a sociedade em geral e diz assim, nosso objetivo é produzir bens e serviços para obter retorno, lucro, resultados, a gente emprega mão de obra, tem empregado, é outra lógica. Tem a sociedade cooperativa, que tem uma particularidade, né? As pessoas dividem os retornos, não existe sócio majoritário, as cotas são iguais, né? E tem as sociedades empresariais, alvo da nossa disciplina.
O que nós estudamos está associado à sociedade empresarial. Daí, pessoal, o Código Civil reconhece 5 tipos de sociedade empresarial, dentre os quais nos interessa, nos alcança, nós estudamos e é prático, é real atualmente, as sociedades por cota de responsabilidade limitada, chamada de sociedades limitadas, ou as sociedades anônimas, né? A sociedade é as SA que a gente diz. Essas duas são os tipos de sociedades que nós estudamos, tá? Sociedade em nome coletivo é aquela mais antiga, né? Ninguém mais faz isso porque a responsabilidade é limitada do sócio. Sociedade em comandita simples ou comandita por ações era um tipo de sociedade lá da época do descobrimento do Brasil, lá muito antiga também, e que era interessante, só uma historinha muito interessante para você entender o que é esse negócio. Comandita, existia a ideia assim, existe o comanditado e o comanditário, eram 2 tipos de sócios. O comanditado assumia a responsabilidade pelo negócio, ilimitadamente. E os comanditários só colocavam dinheiro, praticamente colocavam dinheiro no empreendimento, não assumiam a responsabilidade ilimitada. Então tu imagina, o exemplo para você imaginar, era aquelas expedições para descobrir o caminho das Índias. Então, os nobres, vamos lá, os nobres portugueses botaram dinheiro na mão de um comandante chamado Pedro Álvares Cabral para ele descobrir o caminho das Índias, e ele construiu um navio, contratou pessoal, ele era sócio também, mas ele era sócio comanditado, e ele respondia por tudo que acontecesse ali, se morresse alguém, se batesse, se afundasse. E os caras que botaram dinheiro, comanditário, como se fosse um sócio anônimo, né? Esse era o modelo da época. Daí, é a curiosidade que eu quero contar, daí o motivo de existir o comandante. Navio é dirigido por comandantes. O comandante do navio manda no navio. Esse é o comanditado. Ele comanda. Quem manda mesmo é quem bota o dinheiro. Interessante, né? Bom, mas exatamente porque a responsabilidade do comandante era ilimitada, é que surgiu 2 modalidades mais modernas de formulação societária e que limitou a responsabilidade de todos os sócios, seja ele administrador da empresa, trabalhando na empresa ou não, ao valor que eles integralizaram o capital. Então, basicamente, essa é a diferença das sociedades outras todas para as limitadas, cota de responsabilidade limitada, ao valor da cota. Ou sociedade anônima, que tem a mesma lógica, você pode perder, a empresa quebrou, você perde o dinheiro que você investiu e deu. Nenhum prejuízo ademais alcança o investidor, nenhum deles. Nem se ele é gerente, nem se ele é sócio, acionista preferencial, né, que só está ali para receber dividendos. Agora sim, essa regra, nada, né, na vida é muito absoluto, e essa também não é. Então, se o administrador de uma sociedade limitada, de uma sociedade anônima, pisar na bola com alguns detalhes aí relacionados ao governo, aí ele responde ilimitadamente, a gente vai até fazer alguns comentários adiante, tá bom? Então, nesse novo Código Civil, a sociedade limitada, que é uma das que nos interessa, é uma sociedade de pessoas. As pessoas contratam entre si. É regido por um contrato social que todas as pessoas sócias assinam. Uma vez integralizadas as cotas de todos os sócios, nenhum deles pode ser chamado para responder com seus bens particulares pelas dívidas da empresa. Importante saber que há exceções. O quórum, depois essas exceções, acho que está aqui no slide mais à frente, né? Mas é quando, por exemplo, o sócio não paga a dívida ativa, tem que pagar para o governo, não paga, o sócio ou o administrador. Aí ele responde, os caras podem ir na casa dele e recolher o carro dele. Bom, na sociedade limitada, com quórum de 2/3,
pode haver designação de administrador não sócio. O cara não é sócio, mas vai administrar a firma. Quando a gente fala administrador não sócio, é administrador que responde pela empresa perante juízo, o juiz. Só que 2/3 dos sócios cotistas tem que dizer, o Oswaldo vai ser o administrador da nossa empresa. Tá? A assembleia de sócios, no caso de uma limitada, só é obrigatória quando tiver mais de 10 sócios ou quando tiver conselho fiscal instituído. A gente já vai explicar o que é um conselho fiscal e assembleia de sócios, se você ainda não aprendeu isso em contabilidade, né? Bom, a sociedade anônima é regida por um estatuto. Não é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade de pessoas anônimas. Não importa, claro que isso é em tese, não importa quem é o sócio, porque hoje o Oswaldo tem ação da Petrobras e amanhã não tem. Isso é um sócio anônimo. Eu compro, daqui a pouco eu não estou mais lá, vendi tudo. No caso da sociedade limitada é diferente, tem que ter um contrato, tem que pedir alteração de contrato, tem que ter um procedimento jurídico para alterar o contrato. A sociedade anônima é diferente. A ação é quase uma moeda, é um papel, é um ativo que você compra e vende. É outra lógica. Na sociedade anônima, o capital social é fracionado em partes iguais, que são chamados de ações. Os tipos de ações que temos são as ordinárias, as preferenciais e as de gozo e fruição. Essas de gozo e fruição são ações especiais que só dão direito a receber uma participação no lucro por algum motivo. As empresas às vezes lançam essas ações para sócios fundadores, para diretores, para eles terem uma remuneração adicional e tal. Agora é importante a gente saber que há uma diferença entre sócio, ação ordinária e ação preferencial. A diferença básica é a ação ordinária, a ação preferencial, ela não sofre nenhuma restrição no recebimento de dividendo. E a ação ordinária não sofre nenhuma restrição de voto. Então a ação ordinária tem direito a voto e ponto. A ação preferencial nem sempre. A ação preferencial tem direito a receber dividendos e ponto. A ação ordinária nem sempre. É isso. Né? Sociedade anônima, conselho de administração é obrigatório, tem que ser no mínimo 3 acionistas. E ele é obrigatório para empresas, companhias abertas e capital autorizado. Perdão, não é obrigatório para todas, só para esses 2 tipos de empresas. Bom, os principais órgãos da sociedade anônima. A sociedade anônima possui 3 órgãos básicos, é a Assembleia Geral, que tem todo o poder, é o Conselho de Administração e é o Conselho Fiscal. Eu vou ter que continuar no próximo vídeo porque já está chegando perto do tempo dos 15 minutos.